Boas-vindas! Hoje estamos aqui para falar sobre o Bloco H da Escrituração Fiscal Digital. No Bloco H são informados os dados das mercadorias relacionadas ao ICMS da empresa. Quando falamos do inventário das mercadorias, nós estamos falando do inventário físico das mercadorias. Vocês devem estar estudando contabilidade, vocês têm o controle físico, de estoques, mas em certo período do ano, quando a legislação mandar, você deve fazer um levantamento físico, das suas quantidades e informar ao fisco, tá? Quantidades e valores. O normal é que essas informações, sejam prestadas pelo menos uma vez por ano no inventário anual, que é o inventário de 31/12 de cada ano. Normalmente esse inventário ele é informado na escrituração fiscal digital no mês de fevereiro do ano seguinte. Tanto é que existe até uma validação no programa Validador e Assinador. Esse programa que é utilizado para validar um arquivo para a sua transmissão, no qual se a empresa não coloca sem dados informados, ele alega um erro, porque você deve informar o inventário da empresa no mês de fevereiro. Lembrando que mesmo que zero, você declara zero, o zero é uma informação. Naqueles meses nos quais você não entrega nada, você não tem a obrigação legal de informar o inventário, você vai declarar na escrituração fiscal digital, no registro, no H001, é o bloco sem dados informados. Então esse bloco deve ser informado pelo menos uma vez por ano. A lei exige que você entregue 31/12. A lei que eu estou falando aqui é a legislação do imposto de renda. Tem alguns contribuintes que têm algumas características. As empresas do lucro real, eles entregam trimestralmente o balanço. Então também eles declaram a FD também, se eles forem contribuintes do ICMS, essa empresa do lucro real, eles vão entregar o inventário também trimestralmente. Há outros períodos? Há sim. Alguns estados, para conceder alguns benefícios fiscais, eles exigem períodos diferentes também. Além de entregar anualmente e trimestralmente, os estados podem exigir que os contribuintes, empresas, entreguem até mesmo o inventário mensal das mercadorias. Além disso, também temos no guia prático a obrigatoriedade da entrega mensal da FD, do inventário na escrituração fiscal digital, de duas atividades econômicas ligadas a combustíveis, se não me engano, distribuidores de combustíveis e alguns detalhistas de combustíveis. Eles são obrigados a entregar o inventário mensal dentro da escrituração fiscal digital. Então, aí no H001 nós temos na abertura do inventário, do bloco, você vai informar se tem movimento ou não. Nós temos o H005, que caso você informe que há movimento no período, você vai informar no H005 os totais de inventário. Lá você vai informar o H005, o registro obrigatório. Você vai colocar a data que o inventário físico foi realizado, quer dizer, a data que você foi e fez a contagem física das mercadorias, o valor total de todos os produtos que você contou e o motivo do inventário. Esse inventário entregue no dia 31/12, normalmente tem um motivo, que é no final do período. É um dos motivos que estão aqui no próprio H005, que nós vamos analisar daqui a pouco. Então nós temos aqui o registro pai, o H001, depois temos um filho, o H005, depois nós temos outro filho, o H010, que é efetivamente o item. Eu vou ter um H010 para cada item do meu inventário. Ah, mas para cada item, Vicente? Sim, para cada item que você tem no 0200. Então, em um supermercado eu tenho de 6 a 8 mil itens diferentes, isso significa 6 a 8 mil 0200, e também para cada um desses 0200 eu vou ter um H010 com a quantidade e o valor respectivo dos campos que são preenchidos no H010. O H010 vai registrar dois filhos, podem ter dois registros filhos, que é o H020, no nível 4, que é a informação complementar do inventário, e o H030, que é um pouco mais novo, informações das mercadorias sujeitas à substituição tributária. Nós vamos falar sobre cada um deles aqui e eu vou dando exemplos práticos para vocês guardarem. Importante aqui, desse layout, aqui, dessa estrutura, é vocês entenderem como funciona. Então, eu tenho o registro pai, H001, você informa se houve movimento ou não. H005, você informa a data do inventário, o valor total desse inventário todo e o motivo do inventário. Isso aqui eu estou falando por causa da prova de vocês. Podem muito bem ter questões interpretativas para vocês com relação a FD, vocês interpretando esses dados.
O H010 efetivamente é o item por item do meu inventário. Se eu tenho lá um supermercado, cada um dos produtos que são vendidos, eu vou ter um item aqui para descrever cada um dos produtos que são vendidos. O H020 eu vou ter um detalhamento daquele item, tá? Não é do inventário todo. Para cada H010, digamos, eu tenho lá o calçado A. Eu posso ter um H020 ou talvez um H030, tá? Ambos são do mesmo nível hierárquico, tá certo? Então isso aqui é a estrutura do nosso bloco H, o bloco do inventário. Vamos ver o próximo registro? Voltamos aqui com o nosso H005, tá? Nós temos aqui a data do inventário, eu coloquei 31 de maio de 2013. O valor do inventário, aqui colocado o valor total do inventário, tá? Podem ser milhões de reais de inventário. Se você for olhar um supermercado, você vai ter uma ideia de quanto que tem ali de mercadorias, né? No capital circulante líquido, né? Da nossa empresa. E no último campo nós temos lá o 01, que é o motivo de inventário. É um registro bem simples, tá, pessoal? Só olhar um pouquinho mais no guia prático aqui vai ter umas observações com relação a quem é obrigado a fazer inventário mensalmente e outras observações com relação ao imposto de renda. Tá? Eu não estou falando aqui muito sobre imposto de renda porque é uma obrigação federal, mas cabe vocês ficarem sabendo um pouquinho a respeito. Então nós temos aqui os motivos de inventário. No campo 04, tá? No final do período. Geralmente é isso que eu falei, tá? O inventário anual. Você vai fazer o inventário de todas as mercadorias em 31/12 de cada ano, tá? Relativas mercadorias do ICMS. Motivo 02. Na mudança de forma de tributação da mercadoria, ICMS. Como assim, Vicente? Olha, isso aqui eu já vi muitas vezes com relação à substituição tributária, de produtos que deixam de ser substituição tributária e produtos que entram na substituição tributária. Você tem que fazer aqui levantamento dessas mercadorias para ou você pedir o ressarcimento do ICMS-ST ou para você pagar o complemento do ICMS, que nós veremos daqui a pouco, quando eu for falar do H020, tá? Que eu vou explicar melhor como funciona isso. E esse motivo 02, quando você preencher o motivo 02, você acha que obrigatoriamente tem que preencher lá o H020. Na solicitação de baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações, que são situações, digamos, eu conheço muito da baixa, tá? Quando você faz a baixa da empresa, geralmente você tem que entregar o último arquivo da FD, daquele mês que você está encerrando, né? As atividades, e nesse arquivo você vai informar os estoques de mercadorias. Estoques não, inventário aqui nós estamos falando, né? Inventário das mercadorias. Motivo 4, na alteração de regime de pagamento, condição do contribuinte. Aqui normalmente são as situações das quais o contribuinte, né, ele passa por Simples Nacional ou ele deixa de ser do Simples Nacional. São alguns motivos que serão determinados, regulados, né, pelo seu fisco estadual. Motivo 5, por determinação dos fiscos. Tá? Algumas vezes o Estado está fazendo algumas mudanças, né, na legislação. Os Estados podem, por meio de sua legislação, determinar o levantamento dos estoques, né, desde que seja motivado, tá? E agora temos o motivo 06, né, para controle das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, restituição, ressarcimento e complementação. Esse aqui é um dos motivos mais novos que nós temos aí dentro da escrituração fiscal digital e veio muito por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que meio que acabou com a definitividade da substituição tributária. Quando a gente for olhar lá o H030, eu informo um pouquinho mais sobre esse registro aqui, tá? Sobre essa situação. Vamos para o próximo. Pronto, voltamos aqui com o H010, tá? Esse aqui é o item, tá? Então quer dizer que eu vou ter uma linha na minha escrituração fiscal digital para cada item que eu tiver no inventário, no meu H010, tá? Então cada item é uma linha. Aqui no H010 eu informo o código do item, aquele mesmo código no 0200. Eu vou informar a unidade, a quantidade, o valor unitário do inventário, tá? Quer dizer, o unitário da mercadoria, o valor total e algumas outras informações aqui no H010, que nós temos aqui vários campos, né? O campo aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é o campo 7, que é o indicador de propriedade. Eu quero que vocês prestem atenção nesse indicador de propriedade, tá? O 0, item de propriedade do informante em seu poder. Esse aqui é a situação normal, tá? Que eu tenho a mercadoria está em minha propriedade. Item de propriedade do informante em posse de terceiros. Quer dizer que essa mercadoria está em posse de terceiros, mas só que ela é minha ainda. E também o código 2, né? Item de propriedade de terceiros em posse de informante.
Então, até isso eu informo na FD. Se eu for olhar meu estoque, posso muito bem ter mercadorias que estão de minha posse, só que não é de minha propriedade ainda. Tá? Então, eu informo até mesmo isso dentro da escrituração fiscal digital. Eu tenho essa informação aí, né? Isso aqui é muito importante, né, em empresas que fazem aquelas vendas em consignação e que cairiam prestar esse tipo de informação aqui. O campo 11 pode causar um pouquinho de confusão para vocês, tá? Que nós temos lá o valor do item nos campos anteriores, mas às vezes para fins de imposto de renda, um item pode ter uma valoração, um cálculo diferente do seu valor. E esse campo 11 foi criado justamente para informar o valor desse item para fins do inventário do imposto de renda. Vamos para o próximo registro. Agora nós temos aqui a nossa Gasa do 20, né, que eu falei para vocês que ia explicar. Ele é obrigatório, tá? Ele deve ser preenchido quando o motivo do inventário for 2, né? Que é por alteração na forma de tributação lá do produto, e também no motivo 05, que é por determinação dos fiscos. Tá, agora vamos fazer um exemplo, tá? Faz de conta que agora um produto ele saiu da substituição tributária a partir de 1º de setembro de 2022, tá? Então eu tenho um produto, ele já foi calculado todo o ICMS, toda a cadeia produtiva, e eu tenho nos meus estoques esse produto. A partir de 1º de setembro de 2022, ele saiu da substituição tributária. Quer dizer que cada vez que eu for vendê-lo, eu vou aplicar uma alíquota de 18%, por exemplo. Olha só, antes, quando o produto é substituição tributária, quando eu vendo para o consumidor final, não há destaque nenhum de ICMS. Embora tenha uma alíquota para esse produto legalmente prevista, não há mais o destaque, porque já foi recolhido lá no início da cadeia produtiva. Então não há mais destaque do ICMS. Quando o produto ele sai da substituição tributária e volta para a tributação normal, eu tenho que destacar o ICMS ali normal, o destaque normal do ICMS. Então, a partir de 1º de setembro, eu vou ter que destacar o ICMS desse produto. Só que eu tenho todo um estoque ali que eu já paguei o ICMS, né? Quando eu adquiri a mercadoria do meu fornecedor, o ICMS está ali. Eu estou estocando tributos ali no meu estoque, no meu inventário, né? Então eu tenho no meu estoque ali um ICMS substituição tributária. A lei determina, nesses casos, que em 31 de agosto eu vou fazer inventário físico de todas essas mercadorias que estão saindo da substituição tributária. Quer dizer que em 1º de setembro todos os produtos vão ter destaque de ICMS? Bom, então de 31 de agosto eu faço inventário de todas as mercadorias, eu calculo o ICMS-ST nesses meus estoques, então eu vou fazer levantamento físico de quantidade, calcular o ICMS-ST que eu paguei nesses produtos, tá? Tem como fazer esse cálculo, e vou declarar na FD. Por meio dessa declaração, a legislação do seu estado vai determinar como você vai fazer isso, mas geralmente será por meio de um processo administrativo. Você vai fazer o pedido de restituição do ICMS-ST. Sempre acontece isso quando o produto sai da substituição tributária. Também temos o exemplo contrário, tá? Se meu produto, a partir de 1º de setembro de 2022, ele passar a ser da substituição tributária, quer dizer que a partir de 1º de setembro não vou mais poder destacar o ICMS normal, né? Desse produto, né? Num documento. Então, eu vou ter que levantar o estoque de 31 de agosto de 2022. Eu vou ter que preencher, né, o H005, o H010, o H020 aqui, tá? Eu vou ter que preencher esse H020 e colocar os valores aos quais eu terei que recolher o ICMS. Tanto para pedir a restituição, o ressarcimento do ICMS-ST, quanto para recolher o ICMS-ST, eu vou ter que usar esse registro. Eu posso usar esse registro, tá? Então, no caso, né, do produto passar a CST, eu não tenho nenhum ICMS-ST pago nos meus estoques, né? Então eu vou ter que contar as mercadorias, vou ter que fazer o cálculo do ICMS-ST de todas as mercadorias, vou ter que usar o crédito, fazer o cálculo do ICMS-ST e pagar esse ICMS-ST normalmente no calendário, mas eu vou ter que declarar esse inventário porque a auditoria vai querer dar uma olhada, ver se você fez o cálculo correto e se você realmente colocou todas as mercadorias aí nesse cálculo do ICMS-ST. Então, o H020 serve para isso, tá? Então, o H010 você tem o item e no H020 você vai colocar ali o ICMS suportado. Seja o ICMS para fins de cálculo do complemento do ICMS-ST, quanto para o ressarcimento do ICMS-ST.
É um exemplo meio complicado, mas pode cair algo parecido na prova de vocês. Eles não, muito provavelmente não vão perguntar nada muito complicado com relação a isso aqui, mas se cair alguma questão vai cair fácil e vocês podem matar só com esse exemplo, tá? Fiquem ligados com relação à estrutura, que esse registro vai ser obrigatório, tá? Ele deve ser preenchido quando o motivo do inventário for 2 ou 5. Fiquem ligados nessa leitura do guia prático que está disponível para vocês aqui embaixo. Vamos para o próximo registro. Opa, estamos aqui com nossa H030, informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. O que aconteceu recentemente? Em 2016, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que meio que acabou com a definitividade da substituição tributária. Antes, né, quando existia esse cálculo do ICMS-ST, se você, digamos, se aqui na fábrica, né, a gente fosse calculado o ICMS-ST sob uma base de cálculo de R$5, se no consumidor final a pessoa vendesse esse produto a R$7, o Estado não teria direito a cobrar o complemento. Eu quero ICMS sobre os R$2 a mais. E caso essa empresa vendesse esse produto, né, que tem uma base de cálculo de 5, mas vendesse a R$4 para o consumidor final, o contribuinte também não teria direito a pedir o ressarcimento do ICMS-ST. Então existia esse equilíbrio, tá? Essa briga entre os dois. Com essa decisão do recurso extraordinário lá no STF, chegou-se à conclusão que acabou isso. Então a decisão, né, deu direito ao ressarcimento, as empresas poderiam pedir o ressarcimento. Não falaram nada sobre o complemento, mas os estados estão interpretando a favor de cobrar o complemento. Então, caso um produto tenha a substituição tributária, o Estado pode, posteriormente, se tiver previsto na sua legislação, cobrar o complemento do ICMS-ST. Mesmo que tenha substituição tributária, ele pode ir lá e cobrar o complemento, né? Tem até um curso sobre isso, a gente fala muito sobre isso daí, eu e mais alguns colegas, né? É um assunto bem vasto, bem complicado, ele é informado na escrituração fiscal digital, tem modelos próprios também, planilhas próprias de informação que os estados exigem, né? E para isso também foi criado o H030. Por quê? Porque no inventário, se eu for fazer o pedido de ressarcimento de um período, eu tenho que ter o estoque, tá? Quer dizer que em algum momento na minha escrituração fiscal digital, no meu pedido, eu tenho que ter o estoque inicial e final. É que para fazer esses pedidos de ressarcimento, né, vocês estão vendo no caso do H020, mas no H030 também. Só que aqui eu tenho que informar, né, no meu inventário o ICMS operação própria calculado pelo substituto e também a base de cálculo utilizada no ICMS-ST. Então aqui é um registro especialmente criado para que o contribuinte que estiver pedindo, né, o ressarcimento do ICMS-ST, ele informe as operações do ICMS suportado. O que é ICMS suportado? É o ICMS que foi suportado nessa aquisição, considerando o ICMS apuração, né, ICMS próprio, e o ICMS-ST. Tanto é que nós temos aqui, né, valor do ICMS-OP, né, valor médio do ICMS operação própria, valor médio unitário da base de cálculo do ICMS-ST. Nós temos também até mesmo o Fundo de Combate à Pobreza aqui, o valor médio. Então esse registro aqui é item a item, tá? Ele só vai ser obrigatório esse registro aqui quando você preencher lá o motivo 06, no motivo no H005. Encerro aqui, tá? O bloco H. Eu vou deixar disponível para vocês aqui o nosso guia prático, esses slides aqui. Qualquer coisa estarei disponível para dúvidas, tá? Esse aqui é, se não me engano, o último vídeo falando da escrituração fiscal digital. Se der tempo, eu gravo um vídeo ou outro, né? Algum vídeo complementar com relação à interação entre a EFD e a nota fiscal eletrônica. Mas nós vamos agora inaugurar nosso novo módulo da nota fiscal eletrônica e vamos abordar o assunto da escrituração fiscal digital com a nota fiscal eletrônica. Aguardo vocês, tá? Vamos juntos nesse novo módulo agora da nota fiscal eletrônica. E aqui no bloco H, não tem mistério, em inventário, não tem que inventar. Leia o guia prático, entendam bem esse assunto, não tem mistérios, tá? Qualquer coisa, manda uma mensagem. Valeu!